qual é o big deal de Odisseia? É porque ele está vindo em um momento muito adequado. Da mesma maneira que Odisseu escapa de uma guerra traumática e tem uma jornada longa e angustiante para poder chegar em casa, está acontecendo um movimento muito parecido com a vida real. Eu estava me lembrando de alguns dados e estatísticas mostrando sobre como a geração Z e até mesmo a Alpha tende ao conservadorismo e até mesmo ao extremismo. Esse movimento, ele tende a ser facilmente associado com o retorno à casa, né? O retorno à Ítaca, por assim dizer. Mas a questão principal é que as coisas levam tempo, certo? Então, da mesma maneira que nos últimos 20 anos nós tivemos uma pancada de revoluções culturais e a nossa sociedade não vai se regenerar do dia para a noite dessas revoluções, regressar à casa tem naturalmente esse sentido de que vai levar muitos anos, assim como Odisseu levou vários anos para poder voltar para Ítaca. Esse áudio que eu estou gravando agora, ele, na verdade, é do dia, 15 de julho, ou seja, um dia antes da pré-estreia de Odisseia. Então eu vou primeiramente falar aqui sobre as minhas pré-impressões e depois eu gravo um segundo áudio falando sobre quais foram as minhas impressões depois de assistir o filme. Então, a questão principal é que esse filme já está rodeado de polêmicas, né? Nós temos um elenco que, bom, ele foge do figurino original, né? Nós temos o Travis Scott, a Helena de Troia, que é uma pessoa de pele negra, né? E, enfim, existem diversas polêmicas aí que estão rodeando o filme. Mas a grande questão é que eu não acho que isso é o suficiente para estragar a Odisseia. Eu não vou dizer que eu vou colocar minha mão no fogo por causa do Nolan, até porque eu não sou tão conhecedor assim do histórico dele, né? Eu não lembro de 2001, a Odisseia no Espaço, nem outras coisas do gênero. Eu não sou cinéfilo, eu não sou cineasta, mas, enfim, por que esse filme me interessa tanto? É porque ele cai no meu gênero de filmes favorito, que é o Sword and Sandals, né? Esse gênero de filmes, o Espada e Sandália, ele tem tropos narrativos que me agradam bastante, né? Como, por exemplo, retratar o mundo na antiguidade. Você tem essas figuras heróicas masculinistas, né? E você tem sempre, geralmente, essa figura da donzela indefesa e outras coisas do gênero. E a questão é justamente que esse tipo de filme, ele não tem meio termo. Ou ele é um fracasso colossal, ou ele é um sucesso estrondoso que define narrativas e acaba influenciando outras mídias. Não existe um filme de Sword and Sandal, né, de espada e sandália, que seja ali mais ou menos. Ou é um fracasso ou é um sucesso absoluto. Então, eu estou muito curioso para saber qual vai ser a posição desse filme. Porque, bom, atualmente, ele está com muitos dislikes e, evidentemente, as pessoas também costumam torcer o nariz, mas eu não vou tacar pedra. Ainda não. Eu acho que é muito cedo para julgar. Então, não adianta ficar apontando as contradições, refutando o Nolan. Não. Eu estou muito interessado, sobretudo porque ele esteve relacionado com Troia, aquele filme de 2004. Mas ele disse que um filme como a Odisseia era demais e ele ainda não tinha o nível de experiência necessário para poder fazer uma obra desse calibre. Então ele ficou cozinhando durante anos para conseguir finalmente assumir esse clássico. Ou seja, não é de hoje que o Nolan do cinema aconteceu exatamente o que eu estava esperando. As decisões questionáveis do Christopher Nolan não foram o bastante para estragar a Odisseia. Ele cometeu diversos crimes de guerra, como, por exemplo, não apareceu Aquiles, o Telêmaco foi completamente escanteado, né? O filho do Odisseu. Ele adicionou algumas coisas que são bem detestáveis, como, por exemplo,
o Odisseu dizendo que a Penélope pode se casar se ele demorar demais, ou outras coisas do tipo, que fogem completamente da obra original, né? Mas o filme é um desastre completo? Não, não é. Justamente porque Odisseia é incrível. Então é muito difícil você ter um material base tão bom e fazer algo ruim. Então, ver ele lutando contra um ciclope, ver a cena dele derrotando todos os pretendentes com arco e flecha, continua sendo épico, independentemente da maneira como seja feita. Podia ser melhor adaptado ou mais bem feito, mas continua sendo muito épico, independente do que aconteça uma luta contra um ciclope gigante, sabe? Não tem como você errar demais nisso, sabe? Mas uma coisa que eu achei engraçado é que ele fez a mesma coisa que o Zack Snyder. Ele deixou tudo extremamente sombrio, dark. Então, os soldados são retratados quase como se fossem sombras, silhuetas. Tudo é extremamente sério e profundo. E eu acho engraçado que tem algumas cenas que, em termos técnicos, são bastante enfadonhas, né? Como o Odisseu falando que Poseidon tá com raiva e tá tendo uma tempestade, mas não, o céu, ele tá levemente nublado, sabe? Claramente eles estão ali, tipo, usando o recurso de jogar água, sabe? Não tá chovendo, não tá acontecendo nada. Aí eles vão, dão zoom, tá chovendo. Aí quando eles afastam a câmera, não tá chovendo. Ficou muito tosca essa cena. Esse filme também não cumpre bem aquela regrinha de mostrar e não contar nada. Porque é dito justamente como o Odisseu é um general extremamente sagaz e na prática nós não vemos isso. Porque o Odisseu do filme, ele é diferente do Odisseu da Odisseia, o poema original. Basicamente, o arco narrativo dele é o seguinte: a Atena fala que ele é alguém muito racional, sendo que não, ele não é. Que ele tem que aprender a confiar no destino e deixar fluir. Sim, esse é o arco de personagem dele. Ele tem que aprender a deixar as coisas fluírem, ser mais espontâneo. Então o que ele faz? Ele sobe em cima de uma tábua de madeira e vai para o alto mar, acreditando que pela divina providência ele vai parar em Ítaca. E meio que dá certo, isso realmente funciona. Esse filme tem alguns acertos muito bons, como por exemplo, todas as vezes que tem um presságio de Zeus, tem um trovão. E é muito épico, né? Ah, todos vocês vão morrer. Aí vai lá e toca o som de um trovão. Mas isso não é épico por uma decisão do Christopher Nolan. Isso é épico porque é a Odisseia, não é um mérito dele, sabe? A assinatura que o Nolan deixou nesse filme foi justamente a mesma do Zack Snyder. É tudo sombrio. Mas o que eu mais achei engraçado é que existem diversos filmes que basicamente o casal sai andando em direção ao pôr do sol, né? Às vezes um casal do filme ali de moto e eles vão ali seguindo uma estrada rumo ao sol poente e tudo mais, e acontece exatamente isso no filme. O Odisseu e a Penélope, eles abandonam Ítaca e eles saem por aí numa jornada rumo ao sol em cima de um barquinho. Eu achei isso sensacional. É muito clichê e tosco, mas enfim, curioso essa decisão. Tem algumas outras coisas para se reclamar, como por exemplo, a feiticeira Circe, ela meio que virou uma daquelas mulheres empoderadas que fica discursando pro Odisseu, falando sobre como é da natureza masculina saquear, cometer abusos, violência desnecessária, e que não é culpa da liderança do Odisseu, e sim intrinsecamente da natureza masculina, sabe? Os homens são assim mesmo e tal. E o Odisseu, ele nem rebate, ele não retruca, ele fica tipo, é complicado, nós homens. Ah, não, cara, que diálogo tosco. E também tem essa questão de que um Odisseu arrependido é muito estranho pra mim. Na obra original, quando ele destrói Troia, ele pensa, ok, hora de ir pra casa, finalmente. Mas no filme ele fica remoendo, né? Ah, eu matei muitas pessoas, a guerra é violenta, eu não gostei disso. Tem uma cena que eu achei muito boa, que é quando eles decapitam uma estátua de Atena, né? Mostrando que a cabeça da razão caiu e a barbárie se instalou. Então, basicamente, é um estado de violência absoluta, e olha só como a guerra é mal. Assim, eu não acho essa mensagem a mais adequada para você se colocar nesse tipo de filme. Porque é um filme sobre antiguidade. A antiguidade basicamente só tinha isso. Tinha porrada, violência, sexo e não tinha muito mais o que fazer na antiguidade. Era isso. Mas apesar de eu falar isso na balança pesa muito pouco, porque muitas coisas que as pessoas acabaram fazendo chilique, como
Helena de Troia Negra, essas coisas do gênero, acabaram tendo um tempo de tela muito curto, né? Então, aquele rapper, o Travis Scott e a Helena, eles quase não aparecem. Eles são bastante escanteados. Então, nem teve todo esse peso e impacto que todo mundo estava ali reclamando. Então, é basicamente isso. É um filme nota 6, por aí, nota 7 estourando, sendo muito positivo. Porque a impressão digital que o Nolan deixou é ruim e genérica, é a mesma do Zack Snyder. E Odisseia é tão bom que não tem como você estragar. Eu já estou em casa e tiveram algumas decisões extremamente polêmicas. Como, por exemplo, dentro do poema original da Odisseia, existe um povo chamado os lotófagos. Os lotófagos, eles são comedores de lótus. A lótus, nesse poema, é como se fosse uma droga. Eles ficam ali inebriados, entorpecidos, não querem mais voltar para casa, ficam tontos. E é só isso. O Odisseu vê que não faz muito bem para sua tripulação ficar comendo lótus e ele recua. Faz com que ele encontre Polifemo. Já no filme, a Calypso resgata o Odisseu e fica dando lótus para que ele fique inebriado da dor. É quase como se fosse uma droga que anestesia. E ele basicamente perde 7 anos da sua vida sendo drogado por uma mulher, que no caso é a Calypso. A Atena tem uma participação muito mínima. Nós não vemos ela fazendo nenhuma contribuição significativa que nem ela fez no poema original, nem sendo inteligente, nem sendo astuta. Pelo contrário, tem uma cena da qual a estátua de Atena é decapitada. Ou seja, isso simbolicamente representa a ideia de que quando a cabeça da razão cai no chão, a barbárie é instaurada, né? Então tem toda essa imagem de que a barbárie se instalou, a razão foi para as cucuias, e no final das contas é da natureza masculina ser violento. E assim, o Odisseu ele fica ali se lembrando das mazelas que ele causou e tudo mais, tem todo um reajuste ali que, assim, eu sinceramente não entendi o que o Nolan estava querendo fazer. Porque as contribuições femininas que as mulheres poderiam ter feito, elas não fizeram. Ele deixou praticamente todas elas ali de espectador. E uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente sobre como a Circe, a feiticeira, foi modificada, né? Ela basicamente dá ali uma palestrinha no Odisseu e o Odisseu também, ele não é o mesmo do poema original, né? No poema original, o Odisseu é bicho ruim, né? Ele não é flor que se cheire. Então, ele tem astúcia, ele tem sagacidade, ele é meio carioca, ele tem a sabedoria das ruas, né? Já no filme, ele é retratado com mais culpa, remorso, peso e também inocência. Tanto que o arco narrativo dele é justamente esse. Atena basicamente fala sobre como ele tenta ter tudo no controle o tempo inteiro e que ele tem que aceitar as provisões de Deus, o destino das coisas, e ele precisa fazer um salto de fé. E o arco de personagem dele é deixar de ser deliberado para se tornar orgânico. Então, ele cria ali uma tabuazinha de madeira e basicamente pula como se fosse uma jangada e parte em direção a Ítaca. Ele acaba desmaiando no meio da água e ele é magicamente teletransportado pela providência de Deus. E é isso. Então, assim, é um arco narrativo completamente diferente do que eu falei. Não apago o que eu falei. Uma luta contra um ciclope é emocionante. Ele voltando para casa foi emocionante. Ele voltando para casa e brigando com os pretendentes foi emocionante. Tudo é emocionante. Não tira as decisões questionáveis do Nolan não estragam uma obra atemporal. É isso. Não tem muito mais o que dizer.